Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Gestação Extraordinária. Já fazia alguns dias que a gente não conversava por aqui e vai ser um prazer estar com vocês. Obrigado pela presença, Emanuele, Daniele Bonfim, Willas Galdino, Acupuntura para Tentantes, Edna Laura, Rubens Silva, Karina, Francileide, Helena Peixoto, Mariana, Thay, Sani, Edna, enfim, todos que estão vindo por aqui, é um prazer. Isso é sinal de que a onda de mudança do novo jeito de gestar, o novo jeito de nascer e o novo jeito de cuidar está invadindo a capital alagoana, que um dia eu desejo que não seja apenas a capital das águas, mas a capital em que a gestante, sua família e esse bebê que chega vai ser tratado da forma que deve ser tratado. Então estamos esperando aqui nossa convidada. Hoje teremos uma convidada especial que, além de saber e ser uma profissional da saúde mental, tive o privilégio de trazer o Arthur, filho dela, ao mundo, e o pai vai entrar também. Eu quero que o pai entre contando o que aconteceu de diferente nesse parto, e quem ficar até o final vai ouvir do próprio pai o que aconteceu, e a presença do Espírito Santo se fez presente naquela sala de parto. Como vocês sabem, nada acontece sem a permissão dele, sem a permissão do nosso pai. E o que a gente tem pedido é que ele nos guie. E mais uma vez hoje, o que eu peço é que o Espírito Santo de Deus é quem guie, é quem possa guiar os nossos pensamentos, consequentemente as nossas ações, e que tudo que saia da minha boca seja para edificar. Muito, muito feliz de ter vocês por aqui. Então eu peço a quem entende que família é projeto de Deus, para quem entende e concorda que filhos são herança do Senhor, encaminhe essa live para o máximo de pessoas que você pode. Quero que vocês encaminhem agora e me dêem um feedback dizendo que encaminhou para 20 pessoas, 30 pessoas, porque quando a gente abençoa a vida de alguém, a nossa vida também é abençoada. Então é isso que eu quero para a vida de cada um de vocês aqui. Então são 20 anos de obstetrícia, 20 anos eu cuidando de pessoas, cuidando de gestantes. Acho que já atendi mais de 50 mil casais, já trouxe mais de 10 mil crianças ao mundo, e também sou pai de família, né? Hoje pai de uma estudante de medicina, em que me deixa muito feliz, sinal de que Deus fez presente, porque tem coisa que você coloca o pé e Deus coloca o chão. Comigo foi assim, e hoje vejo as promessas se cumprindo na minha casa. Então, com a autoridade do nome de Jesus, eu posso dizer que vale a pena sim ter filhos, vale a pena sim replicar o nosso DNA, porque o nosso DNA é o DNA dele, é o DNA do nosso pai. Então, a gente respeita aquelas pessoas que optam por não multiplicar, mas o que a gente acredita é que realmente poder ter filhos é poder dar continuidade à sua história aqui na Terra. Então, muito obrigado, e em breve nós estaremos recebendo aqui a nossa Bianca, a nossa paciente, aquela pessoa que nos conheceu certamente por uma indicação, ou ela mesma vai dizer, ou certamente pelo Instagram, e confiou, né, o dia mais importante da vida dela à nossa equipe. A nossa equipe cuidou com muito carinho, as nossas enfermeiras obstétricas, e quem conhece a gestação extraordinária sabe que
o que a gente mais deseja é que no final, como de costume, os partos possam ser relatados no nosso grupo do WhatsApp, e a partir daí a gente vai pegando a experiência e vai tentando melhorar a cada dia. Então, contando um pouco da história da gestação extraordinária, nós começamos no início recebendo pacientes que pediam para a gente a cesariana, e acredito eu que era uma maneira de fugir da violência obstétrica, que infelizmente eu também fui violento, muitas vezes não sabia que estava sendo violento, e aí quando você começa a estudar mais sobre o tema e entender que é o dia mais importante da vida, você vê que sempre teve algo que poderia melhorar. E aí foi isso que ardia no meu coração, de mudar esse jeito de nascer. E hoje, para nossa felicidade, cada pessoa que nos procura, nos procura acreditando nas promessas, acreditando que o parto natural é acreditar nas promessas, é você acreditar naquilo que você ainda não viu. Então é fé, né? Hebreus 11:1 fala isso. E hoje o tema da live é como se preparar para a chegada de um bebê. A chegada de um bebê. Então, a Bianca vai conseguir nos ajudar com essa... Já a gente está chamando a Bianca para ela entrar aqui e poder contar a história dela. Vamos tentar ser objetivo, é uma sexta-feira à noite, e vamos tentar ser objetivo para que todos possam. Eu peço para vocês que possam estar com caneta e papel na mão. Eu acredito que muitas perguntas vão surgir e muitos aprendizados vão surgir. Então, estando com caneta e papel na mão, vocês vão conseguir. Então, no início, nós que éramos uma equipe que, como a maior parte das equipes, acolhia pessoas que tinham medo da violência obstétrica, passamos a receber pessoas que têm o desejo de ter seu parto natural. E para nossa felicidade, nós hoje temos um percentual de parto normal muito acima da média, né? Então, isso é uma felicidade para a gente. Tem mês que a gente chega a 70%, 75%, já chegamos até 80% de parto natural. Então, isso é uma felicidade para nós, porque nós vivemos num país que faz o segundo número de cesarianas no Brasil. Então, aguardem, a gente vai estar chamando agora a Bianca para entrar e ela poder contar um pouco da história. E aí vocês saírem daqui mais preparados de como é que se prepara para a chegada de um bebê. Então é isso, gente. Hoje, no final da live, nós vamos ter uma surpresa para todos vocês. Durante esses anos todos, tendo essa experiência que eu já falei para vocês, eu cuidadosamente, em cada dia da minha vida, fui elaborando um material que pudesse ser um material que pudesse ajudar as pessoas a ter uma gestação segura, a ter um parto extraordinário. E nós preparamos um e-book para vocês, tá? Esse e-book vai estar disponível hoje. Vai ser um e-book que vai ter material, concepção, como se preparar para ter um bebê, fala do primeiro trimestre, do segundo trimestre, dos exames que são necessários, fala dos cuidados com a emoção. Olá, olá, boa noite. Olá, doutor, boa noite. Tudo bem? Noite. Então, aí, ela é em família, né? Só tá faltando o Arthur, né? Nesse momento o Arthur tá cochilando, tá dormindo. Por isso que ele cochile um pouquinho, que a gente vai ter que correr aqui para levar informação, né? Por isso, então, eu estou em pé aqui, que a qualquer momento ele pode... Né? Eles mesmos se apresentem. Por favor, Bianca, se apresenta aí para o público que ainda não lhe conhece. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Ok, boa noite, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou Bianca, sou psicóloga, sou mãe, sou esposa. Meu bebezinho está com 2 meses. Hoje o papai aqui está revezando. Quer dizer, hoje não, né? Todas as noites a gente faz aqui um revezamento para cuidar do nosso bebê. E a gente preparou bastante coisa para falar aqui para vocês. Espero muito que vocês gostem. E é isso. Isso mesmo.
Se apresenta também, por favor. Isso. Eu sou Márcio, sou esposo, e junto aqui nós compartilhamos, né, esses dias, como a Bianca falou, cuidando do bebezinho. Nesse momento eu estou aqui em pé porque acabei de colocar ele ali na cama, e daqui a um instante talvez ele possa ali chorar, eu já dou uma carreirinha lá, mas enquanto isso estou aqui junto com vocês, né, junto aqui na live participando. Então, muito obrigado. Eu queria começar fazendo uma pergunta, que a gente conversa durante o pré-natal, mas aqui a gente vai poder ter um pouco mais de tempo, né, e um objetivo. Houve para vocês uma preparação, vocês encomendaram o Arthur ou ele chegou de surpresa? Me conta isso aí, como é que foi? E aí, a moça quer falar sobre? Não, pode falar. Então, houve uma preparação, a gente conversava muito sobre, né, a chegada do nosso bebê. Só que quando chegou, a gente não estava tão preparado assim, né? Tanto que houve algumas intercorrências, mas como estávamos na gestação extraordinária e que de fato fez uma grande diferença nas nossas vidas e na minha gestação, tivemos um ótimo retorno e graças a Deus, né? Já vou adiantando aqui que o Arthurzinho é muito saudável e eu também estou muito saudável. Em quantos dias que ele chegou? Tem 60 e... Ele tem 2 meses. 2 meses Então, e alguns dias. nós da gestação extraordinária, a gente gostaria muito que a cultura de um bom planejamento familiar, um dos nossos desejos é que um bom planejamento familiar exista no nosso país. Por incrível que pareça, até as pessoas que têm informação a um plano de saúde ou uma consulta particular, elas ainda a gente percebe que tem uma falha muito grande no planejamento familiar. Quando a gente fala que existe uma falha no planejamento familiar, é que nós percebemos quantas pessoas engravidam mesmo usando métodos contraceptivos. Então, um dos nossos objetivos é fazer um planejamento familiar personalizado, aquele voltado para as suas necessidades. Nos países mais desenvolvidos, os métodos de longa duração, como o DIU e o implante, que hoje você usa né, são os mais recomendados porque você consegue fazer um planejamento melhor. Por que a gente fala em planejamento familiar hoje, num dia de uma live falando de gestação? É porque tudo começa com planejamento. Quando você faz um bom planejamento familiar, você consegue decidir que o planejamento não houve falha e que aí você vai conseguir planejar uma gestação. E aí a gestação a gente chama de consulta pré-gestacional. Eu vou tentar trazer informação de qualidade para o público, dizendo que se você puder começar 1 ano antes, seria o ideal, em que você preparar o corpo não só da mulher, mas também do marido, o espermatozoide. Porque quanto melhor a qualidade desse espermatozoide e desse óvulo, melhor fica esse embrião que vai ser formado. E aí você faz uma consulta em que você faz uma avaliação nutricional, você consegue ter o seu peso dentro daquele peso adequado, você consegue preparar suas vacinas, preparar a sua mente, e aí um perguntar para o outro. Ontem eu estava conversando, que a gente conversa também nos bastidores, estava conversando com a Bianca, dizendo como é que a gente poderia trazer essa informação para vocês. Então, quando você faz esse planejamento, você olha para o seu marido e pergunta para ele, você se sente preparado para ser pai? E ele olha para você e pergunta, você se sente preparada para ser mãe? O que nós podemos fazer juntos para que essa criança chegue no melhor ambiente, para que ele possa se desenvolver da melhor forma, né? Então, essa é a consulta pré-concepcional, em que você faz um planejamento, que você começa a fazer a reposição, sobretudo do ácido fólico, do metilfolato, em que você, se tiver algum problema de saúde, ele é diagnosticado antes e que você chegue lá na melhor da condição. Então, esse é o primeiro passo. Vocês chegaram a fazer isso? Então, a gente se preparou, mas a gente não conseguiu se preparar tanto assim, porque a gente não tinha tantas informações. A gente começou a se informar a partir do momento que eu engravidei. Então, a gente começou a buscar, e que de fato faz uma enorme na vida, né? Se a gente tivesse buscado antes, com certeza eu não tivesse passado pela diabetes gestacional como eu passei. E que foi difícil,
né, passar por ela, né? Porque gera medo, gera ansiedade. E graças a Deus eu consegui passar. Muito boa sua observação, porque se você diagnostica uma intolerância à glicose antes da gravidez, porque a gente sabe que a maior parte vai diagnosticar na gravidez mesmo, mas se você tem histórico familiar, se você tem mais de 25 anos, se você está com sobrepeso, então você já consegue baixar o peso, melhorar o metabolismo, melhorar a massa magra, você já diminui muito a chance de um diabetes gestacional, que hoje é grande, em cada 6 nascimentos, ou são 7, um é filho de alguém que desenvolveu diabetes gestacional. E muitas vezes não sabe que desenvolveu diabetes gestacional. É uma causa de macrosomia, né? Do bebê nascer e no futuro ele poder desenvolver diabetes gestacional. É uma causa, infelizmente, de óbitos intraúteros e é necessário para o diagnóstico da diabetes gestacional um teste de glicemia em jejum no início da gravidez. Se ele der maior do que 92, é um diagnóstico de diabetes gestacional ou um teste. E aí você também tem que fazer um teste de tolerância oral à glicose, que é feito entre 24 e 28 semanas, e aí você vai aumentar o percentual de pessoas que podem ter o diagnóstico, e se tiver o diagnóstico, você vai ter que ter a conduta, que na maior parte das vezes, eu acho que foi o seu caso, a gente acha que não precisou usar insulina, não? Não. Tivemos uma atenção muito grande, né, nessa parte, mas não precisei usar nenhum tipo de insulina, quase que não sai, mas eu ficava verificando 3 ou 4 vezes durante o dia para que de fato tivesse com a taxa normal e que não gerasse nenhum dano nem para mim nem para o bebê. Fiz também exercício físico. Acredito que eu não precisei tomar insulina pelo fato do físico e de uma boa alimentação, né? Procurei logo uma nutricionista para que tudo chegasse da melhor forma possível. É uma coisa que chamou muita atenção, que teve um dia que você chegou lá e eu lhe dei os parabéns e escrevi no cartão do pré-natal, acho que foi no cartão mesmo que eu escrevi, né? Parabéns, que você conseguiu atingir o objetivo de controle da glicemia e a gente aproveitou e postou lá no grupo, porque nosso grupo tem servido para isso, né? Um pega na mão do outro, os bons exemplos são trazidos para o grupo e os exemplos também de coisas que não devem ser feitas, né? Nem por quem está prestando serviço, nem para quem recebe o serviço, também é demonstrado não para expor ninguém, mas é para ver que é possível, né? A gente diminuir os riscos, né? Sim, com certeza. Eu quis diminuir todos os riscos possíveis da minha gestação, né? Ah, você não vai fazer isso? Não, não vou. Se tem um risco, por que eu vou correr? Só são 9 meses, né? Então, não vou fazer isso? Não, não vou. Eu prefiro me abster e ter uma gestação saudável, né? E gerar, né, uma vida saudável do que, não, vou fazer aquilo e gerar uma situação conflituosa, um medo, né? Porque a gente gera ansiedade também quando a gente dá um passo contra a maré, né? Eu disse, não vou fazer isso, eu vou me abster, né? Eu preciso, de fato, me descamar para entender que eu estou entrando num novo mundo, né? Ser mãe não é ser qualquer coisa, né? Ser mãe é mudar, muda muito. Eu me sinto mudada. E fez muita diferença para você o Márcio estar presente, que eu acho que o Márcio não faltou nenhuma consulta, ele está de parabéns. Obrigado. Ele é um dos participei de todas as consultas. Ele é um dos nossos candidatos fortes a papai extraordinário, que nós pretendemos fazer uma que nós todos vamos nos reunir. São quase 200 famílias que a gestação extraordinária atendeu nesses 2 anos. E, para nossa felicidade, a maior parte delas continua no grupo do WhatsApp, mandando fotos dos aniversários, etc. Então, acho que merece um encontro para que todos possam se conhecer pessoalmente. E mais lá a gente vai estar trazendo já uma novidade aqui, um spoiler, dizendo que nós vamos eleger. Vai ser acirrado, porque tem fortes candidatos, viu, Márcio? Mas você é um forte candidato, porque a gente vai levar em consideração a participação. Mas você se sentiu muito fortalecida com a presença do Márcio durante as consultas? Sem dúvidas alguma, em todo momento. Ele sempre esteve em tudo. Até na dieta que eu precisei fazer, ele fez também junto comigo. A gente fez restrição de muitas coisas e ele estava lá o tempo inteiro. Porque assim, não adianta eu tentar e tendo o parceiro aqui do lado fazendo mais ou menos. Precisa de fato ser parceiro. Porque senão não tem como criar um filho mais ou menos, né? Muito bem. Pode falar, Márcio. A gente se privou de muitas coisas, né, nesse período, né? Até por conta, assim, a gente sempre foi dado a estar em restaurantes, a comer
vários tipos de comida, sanduíches, tá, hambúrgueres e tudo mais. Mas nesse período aí a gente acabou se privando por conta dessa situação e que a gente precisava superar isso, né? E assim, eu acredito que, né, amor, nesse período eu fui um pouco compreensível, lógico que Nossa, teve sempre. teve alguns momentos que deu vontade de comer e tal, uma coisa e outra, mas a gente foi se prevenindo e tal direitinho até alcançar aquela condição da diabetes gestacional cair, né? E aí a gente teve um alívio porque viu que a coisa estava dando certo. Então, valeu muito a pena. Então, parabéns para vocês, assim, e a gente mostrando a importância do pai, né? A gente sonha em que a gestação extraordinária possa atingir o máximo de pessoas possíveis, que a gente possa, a felicidade que eu tenho não são só aquelas pessoas que podem estar com a gente, né? Que podem contratar a nossa equipe, estar com a gente, mas aquela pessoa que não pôde contratar, mas que teve um conteúdo como esse na internet e que ela chega para a gente e diz: olha, doutor, eu não consegui estar com vocês, gostaria muito, mas eu consegui assistir uma live, eu consegui, então meu sonhado parto normal, mesmo tendo tido uma cesariana na primeira vez. Isso é que enche o nosso coração de alegria, porque a informação que a gente leva chega muito mais longe. E uma das coisas que a gente quer ativar é a paternidade. Então, a presença do pai na sala de parto, a presença do pai durante o pré-natal, emocionalmente, isso faz uma diferença, isso gera um comprometimento, né? Isso gera um laço muito importante. Então, por isso que a gente pede para que os pais possam cortar o cordão, né? O Márcio, se eu não me engano, você conseguiu fazer a oração, não foi, Márcio, do parto? Isso. Fiz a oração, né? Fiz a oração e Cortou. Deus nos ajudou naquele momento ali a conseguir cortar o cordão, né? Que legal. Foi interessante. Isso começou com um pediatra, amigo da gente, que trabalha com a gente, doutor Márcio, e o Márcio fazia as orações, e um dia ele disse: hoje é você. E aí hoje a gente já está vendo, você não é o primeiro pai, né? Acho que você foi o terceiro ou quarto pai que orou, né? Durante e rezou, né? Dependendo da sua crença religiosa, mas que abençoou aquela criança. Você imagine como essa criança, quando puder crescer, tiver acesso a esse material, como é que ela vai se sentir amada. E pessoas que se sentem amadas, que se sentem bem-vindas, elas conseguem ter, e a Bianca sabe falar muito melhor do que eu disso, o quanto elas podem ter o seu potencial desenvolvido. Então, é sobre isso. Se uma família em que você tem o pai fazendo o papel dele, a mãe fazendo o papel dela, o filho com certeza vai continuar, porque existe um projeto, né? Existe um projeto que investe muito contra a família, né? Então, a família hoje ela não está fortalecida. Então, pessoas como nós que estamos aqui, que pretendemos criar nossos filhos dentro dessa cidade, que pretendemos criar eles dentro de valores éticos, religiosos, cristãos, etc., né? Precisamos nos mobilizar, né, para poder colocar isso em prática, porque muito dos delinquentes, muito das prostitutas ou dos viciados em drogas, se tivessem tido um pai como o Márcio, por exemplo, certamente não teriam esse caminho, né? E a gente sabe que a ausência paterna afasta o ser humano de Deus, faz com que ele tenha a sua identidade diminuída e o investimento do mundo do maligno, etc., consegue atingi-los muito mais forte. Você concorda? Sim, concordamos sim, plenamente. É verdade, isso aí. Sim, a base familiar, né, desde o início, ela é fundamental para a criação do ser humano, né? Sem a base familiar, a criança ou adolescente, ele vai nascendo sem um esteio, vamos dizer assim, né? Que espelho eu vou ter? Inclusive, esses dias eu postei falando sobre isso, que a criança, ela vai refletir o que está vendo ali dos pais. Então, se ela vê um bom fruto, ela vai reproduzir aquilo, ela vai ver, vai fazer aquilo também. Mas se ela não vê, ela vai buscar da onde, né? Se ela só está vendo estímulo ruim, não vai existir outra coisa, né? Precisa de uma força muito maior para que a criança seja diferente. Em algum momento ela precisa ter contato com algo bom, né? Que tenha um comportamento bom. Então eu peço a vocês que quem não conhece a Bianca, que não segue a Bianca ainda, por favor, siga. Ela vai dar dicas importantíssimas sobre o mundo, né, que ela vive aí com o Márcio, o que ela faz na casa dela. Ela é uma psicóloga, tem uma agenda muito cheia, de uma psicóloga, vai ter uma psicóloga que tem uma experiência agora a mais na vida dela, né? Com certeza ela tem propriedade para poder ajudar
a quem está nesse caminho de querer formar uma família forte e fortalecida, né? É o que a gente deseja. E com relação ao que a gente estava falando da nutrição, quando a gente criou a gestação extraordinária, eu pensei em todos os detalhes, né? Uma coisa que eu quero trazer agora, e a gente já conversou sobre isso, era uma consultoria de enxoval, que a pessoa pudesse ter alguém que pudesse orientá-la no que ela pode comprar, para ela não ter desperdício ou para que ela não compre errado, né? E, de repente, a gente fazer parceria com os fornecedores e conseguir até descontos. Então, assim, a gente está sempre pensando em trazer algo de melhor para vocês. Isso é uma coisa que arde no meu coração. Determinado dia eu fui tocado, né? Então, as luzes foram apagadas da sala de parto, o ar-condicionado desligado, as orações chegaram, os louvores, cada um traz a sua playlist, e é desse jeito a gente tem conseguido já. Eu tenho felicidade hoje de ver outros médicos, né, que eu recebo feedback fazendo o que a gente começou a fazer. Então, assim, apagando as luzes, deixando os pais cortarem o cordão. Então, essa onda, que ela não pode parar, né, no Alexandre, a gente precisa fazer com que essa corrente se estenda, né? Então, quando a gente pensou na nutrição, a gente não pensou apenas que o casal pudesse se nutrir de forma adequada durante o período da gestação, e sim que o novo hábito alimentar pudesse ser instalado. Imagine que, se você consegue instalar esse hábito que vocês adquiriram, a importância que você teve, e agora você consegue colocar em prática, certamente a chance do Arthur ter uma obesidade infantil, que a gente sabe que é um problema muito sério, crianças com dislipidemia e outros problemas, né? Se o Arthur chega num ambiente em que, emocionalmente, os pais são saudáveis, um ambiente de paz, a possibilidade dele desenvolver um distúrbio de ansiedade, de depressão, né, algum distúrbio psiquiátrico ou algum desequilíbrio psicológico diminui muito. Então, na hora que nós trouxemos esses profissionais, não é apenas para mudar ali, é para instalar novos hábitos, sejam de educação física, né, que a gente tem o David, que é o personal, tem a Josilânia, que é a nossa nutricionista também, né? Nós temos uma equipe toda voltada, né? E na hora que a gente pede para a equipe de enfermagem ir para a casa de vocês, é para que vocês se sintam envolvidos, para que vocês possam, e aí a gente conseguir, né? Então, eu queria que agora você dissesse de forma prática, né, quais as dicas, né? Porque a gente sabe que tem que preparar o corpo, a alma, né, e o espírito. Como é que você, qual a dica que você daria para preparar o espírito para a chegada de um bebê? Olha, que pergunta difícil, viu? Mas eu vou responder. Costumamos aqui em casa orarmos, né? A gente ora, a gente fala de Deus, a gente busca, né? A gente sempre tenta buscar o máximo possível. E eu acredito que essa conexão, né, ajuda muito a gente conseguir passar por uma dificuldade e trazer a nossa gestação para isso, né? Então, eu e o Márcio, a gente somos servos, né, de Deus e procuramos sempre estar perto, né? E isso faz ajudar, isso faz mudar, porque sabemos que vem o desespero, vem o medo, né? Principalmente ser mãe de primeira viagem, como é que vai ser, né? Será que eu vou dar conta, né? Será que, meu Deus do céu, hoje eu estava conversando com uma mãe, olha só, eu estava conversando com uma mãe e ela disse assim, Bianca, ela tem uma seguidora, ela disse, Bianca, eu pensei que a pior coisa do mundo nos primeiros dias era a privação do sono, e foi até algo que a gente conversou, né? Era a privação do sono, mas não. Bianca, a pior coisa é você estar doente e você ter que ficar com seu filho 24 horas porque não tem ninguém. Então, se você não tem fé, se você não tem uma firmeza ali, como é que você consegue? Você precisa segurar em algo, né? Você precisa estar firme em algo. E quando ela falou isso, me tocou tanto, que eu disse, meu Deus do céu. E eu pensando que a privação do sono era o pior. Não, jamais. Aí eu lembrei de outras coisas que, de fato, aconteceu durante a gestação, que eu precisei ser forte, ser mãe diferente e não pensar somente em mim, né? Então, estar baseada com a minha espiritualidade também faz uma diferença enorme, porque eu sei onde buscar, eu sei onde eu vou chorar, eu sei que quando eu ajoelhar, a gente orar, eu orar, vai fazer uma diferença, sabe? E isso é muito forte, muito forte. Eu separei até alguns versículos, mas agora acho que não vou conseguir acessar, mas assim, realmente a leitura da palavra, né? Você absorver, ele nos deu um espírito de coragem, não um espírito de medo. Filhos são herança do Senhor,
confie, né? Eu estava vendo que a palavra não temas na Bíblia se repete 366 vezes, ou seja, até para os anos bissextos, você tem a palavra não temas mais de uma vez. E hoje nós temos uma sociedade que vive com medo, né? Provavelmente porque as notícias ruins se espalham muito rápido. Então, quando eu descobri isso, é que eu tive a coragem de vir, né? Porque eu nunca pensei em ter a coragem de vir na internet e abrir a minha boca, mas eu vi que é necessário que se levante um exército de Márcios, né, de Biancas e de Alexandres, né, de pessoas que estão aqui para espalhar as boas novas, as boas notícias. Então, a leitura da palavra, a oração, a meditação, olhar para frente e acreditar, e eu vi o quanto você cresceu, né? E eu vi o quanto você se cobrou por ser uma profissional da saúde, naquele momento, o quanto você era cobrado, e por ser uma pessoa que é uma pessoa, uma figura pública, né? Não poderia fraquejar. Então, assim, eu conheci uma Bianca que, mesmo fortalecida, é um ser humano, e certamente a carne fala muitas vezes mais alto, aquele que você alimenta mais, e não tenho dúvida nenhuma que o seu alimento espiritual fez uma diferença muito grande. Eu pude ver isso, né? E aí confirmei quando o Márcio fez a oração dele. Então, Deus se fez presente durante todo o tempo, né? Verdade. Então, essa é uma dica para fortalecer o espírito, né? E para fortalecer as emoções, né? A alma, que é a sede das emoções, a sede dos pensamentos, dos nossos desejos, né? Qual seria, o que que você recomendaria como psicóloga, como mãe e como mãe do Arthur hoje? Olha, o cuidado comportamental é fundamental, né? Quer dizer, não somente o comportamental, mas a saúde mental como um todo. Fazer terapia durante a gestação é fundamental, porque existe um tsunami de informações, né? Além das informações, existem os nossos questionamentos e existem as emoções ali conflituosas. Se a gente não sabe lidar com tudo aquilo que está vindo, fica mais difícil. Sabe? Fica mais difícil porque, além de ter o nosso questionamento, tem o questionamento do outro. O que é que uma grávida escuta muito? Você não vai dormir mais, viu? Sua vida acabou, viu? Então, assim, se já tem os seus conflitos, né? Piora. Porque a mulher, ela já está fragilizada, né? Não tem como não dizer que não. Ela já está fragilizada. Então, ela precisa de um auxílio, ela precisa de um cuidado a mais, precisa de um profissional que acolha, que escute, que oriente da melhor forma possível. Porque o pós também não é fácil, né? Tem pessoas que não passam, maravilha, ótimo, parabéns, né? Mas a maioria das mulheres, das mães, passam, né? Pelo puerpério difícil, tem os transtornos específicos também, tem a depressão pós-parto, tem o baby blues, que não é fácil, que na maioria das vezes a gente passa e só percebe depois que o furacão, né? Então, e se a gente não lê nada, se a gente não procura nada, se a gente não procura um profissional também para nos orientar, fica mais difícil ainda. Porque lidar com as emoções, eu tenho algo que eu falo para meus pacientes que é assim, se você não está gostando de uma conversa com alguém, você pode sair. Você pode levantar e dizer, ó, licença, estou saindo. Mas aqui, com seus pensamentos, você não consegue levantar e sair. Você vai ter que aprender a lidar com eles, né? Então, se você não aprende a lidar com eles, como é que fica numa situação conflituosa? Sabemos que é passageiro, mas enquanto não passa, dói, machuca, né? Gera muita frustração. Eu ouvi dessa mesma mãe que conversou comigo hoje, ela falou assim, Bianca, eu idealizei muito a minha gestação. É bom idealizar, mas a gente precisa estar estável, a gente precisa ficar com o pé no chão, porque às vezes a gente não tem uma rede de apoio, a gente não tem ninguém para nos ajudar, né? Às vezes, quem é a nossa rede de apoio adoece, pega uma gripe, como é que vai nos ajudar? E a gente não pensa nessa, e é o mínimo, é só o mínimo. E a gente não pensa nessas coisas. Como é que uma pessoa que está, a nossa única rede de apoio, está doente, como é que ela vai nos ajudar? Então, vou ficar só, né? Outra coisa que eu escuto também é que a maternidade é solitária, né? E é difícil ouvir isso. Então, quando a gente escuta tudo isso, a gente precisa se preparar. A gente precisa ter alguém do nosso lado que nos escute, que nos prepare, que nos leve para o melhor caminho. O terapeuta, o psicólogo faz isso, né? Ele abre mais os nossos olhos. Eu atendo muitas grávidas e muitas pós, né? Muitas puérperas, vamos dizer assim. Eu costumo dizer assim, feliz daquele que sabe que precisa de ajuda,
feliz daquele, mais feliz ainda é quando ele sabe a quem pedir ajuda, e mais feliz ainda no terceiro nível é como pedir ajuda. Então, é saber quando precisa de ajuda, a quem pedir ajuda e como pedir ajuda. Então, uma dos grandes males que nós temos, provavelmente, é o medo do julgamento do outro, né? Então, eu acredito que grande parte da gente não pedir, nós, seres humanos, não pedirmos ajuda, é porque nós estamos preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós, né? A gente tem que tornar-se vulnerável, né? Para poder pedir essa ajuda. Então, eu peço encarecidamente, primeiro a Deus, que eu possa pedir ajuda quando eu preciso. Por exemplo, para que eu viesse para o digital, eu precisei pedir a ajuda da Mariana, da minha esposa, precisei pedir a ajuda da Duda, né? Que são pessoas que me dão me fortalecem todos os dias. E aí, com isso, eu consegui vencer algumas barreiras. Então, na hora que você tem dificuldade na parte financeira, você busca um consultor financeiro. Na hora que você tem um problema espiritual, você busca um conselheiro espiritual. Então, eu acho que isso a sabedoria consiste nos bons conselhos, não ao contrário do que o mundo diz, que diz que nós não devemos buscar conselho, que se fosse bom, vendia. Isso está completamente errado. Então, admitir que precisa de ajuda e saber pedir ajuda. Infelizmente, hoje, no nosso pré-natal, quando eu pergunto às pessoas se elas têm alguma dúvida, eles falam para a gente, não tenho pergunta nenhuma. Aí, às vezes, eu até brinco e pergunto se eles podem ser meus assessores nas palestras, já que eles são tão conhecedores. Mas, na verdade, a palavra de Deus diz também, conheceis a verdade vos libertará. Então, a dica que eu falo para que você se prepare para um parto extraordinário, para a chegada de um bebê, e é um bebê extraordinário, mas ele não vem com manual de instrução, é que você leve as suas perguntas anotadas de pré-natal ou qualquer consulta médica, começa no dia seguinte, o nome é consulta, você vai consultar alguém, então você precisa levar essas perguntas, que vocês possam ler, né, o seu livro, o seu livreto de pré-natal, tem cada um livro mais completo do que o outro. E aí hoje nós estamos aqui trazendo um produto novo porque eu, durante esses anos todos, eu vinha fazendo minhas anotações no final do dia e coletando as dúvidas, e a gente preparou um e-book, né? Um e-book pessoal. Esse e-book vai estar à venda. É um e-book de um valor inestimável, porque quem tiver acesso a esse conteúdo e puder ler, ele vai servir não só para gestar, ele fala de consulta pré-concepcional, você pode presentear alguém, você pode guardar, porque com certeza um dia você vai precisar. E nós saímos anotando. E nós pegamos a gravidez de A a Z. E quem adquirir hoje o e-book até as 23h59, é interessante. Quando minha filha falou que eu teria que anunciar isso, eu fiquei assim, não acredito. Mas depois eu falei, se fosse para vender o ingresso de um show, ou se fosse para vender uma guloseima, com certeza as pessoas anunciam. E por que não anunciar um produto que foi feito tão carinhosamente e o investimento é um investimento muito menor do que o que ele vale? Então, fica essa dica para vocês aí e vamos continuar aqui falando. A gente estava falando da questão das emoções. Então, o controle das emoções tem a ver com o espírito estar equilibrado, a atividade física também ajuda muito, né? O companheirismo e você saber filtrar. Eu digo sempre, você tem que ter controle sobre as suas emoções. A emoção é uma coisa, né, doutora? E o sentimento é outra. É claro que qualquer um pode ter o direito de ter uma emoção ou negativa ou positiva, mas o sentimento que você vai dar àquilo, você tem que gerenciar, né? Você fazer o gerenciamento das emoções. E é possível, desde que você comece, né? E é importante, eu tenho dito assim, às vezes me chega uma avó acompanhada da mãe e cada uma com um nível de ansiedade mais alto do que o outro. Eu até digo assim, a senhora não vai para o parto, eu digo com a mãe dela. Se a senhora for para o parto, é melhor a senhora não ir, porque se a senhora for, a senhora não vai ter controle das emoções, vai acabar atrapalhando um dia, que é um dia tão especial. E essa criança que ainda não chegou, não merece conviver com pessoas tão ansiosas ao ponto de se tornar ansioso, às vezes até na infância, né? Então, você tem que cuidar das emoções por você e para criar um ambiente saudável, não é isso, Bianca? Isso. Não, com certeza. Eu costumo falar também que a gente não pode ser esponja, né? Eu gosto de usar termos
práticos na hora da terapia, porque absorve rápido, sabe? Os termos práticos. Às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa e lembra. A gente precisa sempre estar resgatando memórias para que não mergulhe em situações conflituosas. Então, eu sempre falo, a gente não precisa ser esponja e ficar absorvendo coisas que não vai contribuir na nossa vida. Até fala de outras pessoas. Por mais que as pessoas queiram nos ajudar, às vezes atrapalha por causa do nervosismo, da ansiedade, quer tanto vivenciar aquela situação que acaba gerando algo ruim, né, para a pessoa. Então a gente tem que saber, de fato, separar e não ser esponja, absorver, né? No meu plano de parto e no meu parto, eu falei, eu só quero meu esposo e as meninas da gestação extraordinária. Não que eu não quisesse as outras pessoas ali por perto, mas eu sabia que iria gerar muito nervosismo para mim e eu não ia saber conduzir um monte de gente falando, um monte de gente trazendo informação, outras pessoas sofrendo porque eu estava ali em sofrimento e trabalho de parto, né? Então eu disse, não, eu quero o meu esposo, porque ele tem que estar, ele vai estar. E as meninas que vão saber me conduzir, né? Então a gente também tem que saber se colocar. Se a gente não saber se colocar, a gente fica perdido dentro da nossa situação, né? Dentro de algo que a gente precisa tomar as rédeas, né? É meu, é eu ali, sou eu que preciso controlar. Senão você não Isso. controla, qualquer pessoa controla. Então, o pré-natal psicológico é essencial, o pré-natal nutricional é essencial, né? Então, quando você está equilibrado no seu espírito, quando você está equilibrado nas suas emoções, você consegue controlar melhor a alimentação, você consegue fazer a atividade física, porque a atividade física também traz relaxamento, né? Sim. Você consegue. Uma outra coisa que eu tenho dito ao casal é que o casal, raríssimas exceções, pode e deve manter uma vida sexual ativa e tranquila durante a gravidez. Porque são poucas situações que você. Porque ajuda no sono, ajuda na conexão, diminui a ansiedade. Então, é muito importante que, durante a gestação, o casal não perca esse hábito, né? Hábito tão saudável que Deus nos deu, que é o prazer do sexo. Né? É muito importante. Então, uma live que traz para vocês aqui que vocês podem ter bastante prazer sexual, orgasmo. Isso é muito importante. Isso aí. É sobre isso, é o cuidado com o corpo, com a mente e com o espírito, né? Que a gestação extraordinária tanto traz. E falando nisso, você, né, teve. Como é que foi? No dia que você entrou em trabalho de parto, aí as meninas foram para sua casa, como é que foi? Ai, eu sempre falei que eu queria muito vivenciar tudo isso, né? Queria muito vivenciar o parto, eu queria muito vivenciar as contrações, eu queria vivenciar de fato, né, o parto normal, parto natural. Assim que a bolsa estourou, eu fiquei super feliz. Eu disse, amor, a bolsa estourou. Porque era uma das coisas que de fato eu queria, né, ver como é, né? Aí eu só vou logo ligar para as meninas. Liguei para as meninas, tanto a Carlinha como a Rosa, muito atenciosa desde o início, né? Se Bianca, vá me dizendo como é que está, que já já eu cheguei na sua casa. Assim, eu não tenho dúvidas que foi uma das melhores que a gente escolheu, né, amor? Com certeza. Foi muito bom, um acolhimento diferenciado, uma fala, uma escuta, que por mais que eu seja profissional, naquele momento eu quero algo direcionado, diferente, algo bom, né, para me ajudar e que saiba do que está fazendo. E eu senti isso desde a primeira consulta, né, o pré, que elas vêm na nossa casa e tal, nos escuta, explica tudo certinho. Aquela consulta ali também já é maravilhosa, porque abre os nossos olhos e a gente percebe que, de fato, a gente não está sozinho em nenhum momento, que a gente tem com quem contar, né? Aconteceu alguma coisa, a gente tem com quem contar. E isso é muito bom, essa segurança. E na hora que a bolsa estourou, eu já liguei para as meninas. Rapidinho chegaram aqui, já fizeram a avaliação, né? Começaram a escutar o bebê, escutaram o Arthurzinho, viu que estava tudo ok, porém, no decorrer do tempo, houve um alerta, né? Então, de acordo com esse alerta, foi o que mais me chamou a atenção, a precisão e a rapidez que elas estavam em contato com você a todo tempo. A todo tempo.
pessoal, eu fiquei assim, foi o que de fato chamou minha atenção e que fez eu ter a certeza que a gente tinha escolhido algo muito bom, né? A todo momento mandando foto, mandando vídeo, e quando notaram que a coloração não estava de acordo com o que precisava, imediato a gente foi para o hospital, né? Chegando no hospital, fomos muito bem assistidas, né, pelas duas meninas, e em seguida o senhor chegou também para verificar como é que poderia ser, o que, é que precisava ser. Também eu fiz alguns exames e tudo, mas assim, eu me senti muito bem assistida, sabe? Com certeza, se um dia lá na frente eu engravidar, eu vou seguir todo o plano, claro, muito bem mais feito, e vou contratar a gestação extraordinária, porque pra gente foi um prazer enorme. Foi um prazer muito grande. Eu já... Segurança. Pode falar, Márcio. Não, ia complementar aqui que nos trouxe segurança, né? As meninas sempre bem prestativas, na hora que a gente precisava, elas estavam aqui. E assim, eu fiquei também até assim surpreso, né? Porque assim, disponíveis a qualquer momento, precisasse, não tinha hora, poderia ser na madrugada, de dia, a hora que fosse, né? No estádio. Investimento, né, para as pessoas. Oi? Vocês recomendariam esse investimento para as pessoas? Um investimento de vida, Com né? certeza, né? É um investimento de vida. Quando a gente investe em vida, é a melhor coisa do mundo, né? Se a gente pode fazer isso, a gente deve fazer. Eu recomendo de olhos fechados. E outra, eu quero ressaltar, eu falo meninas, mas elas são enfermeiras obstétricas, tá? São duas, Sim. né? Eu falo meninas porque a gente tem um apreço, a gente acaba gerando uma conexão muito grande, porque mesmo sem a gente procurá-las, né? Não tem nada de errado, tá tudo bem. Mas elas perguntam, e aí, tá tudo bem? Tá tudo certo? Elas ficavam falando a todo momento, meu Deus, quando é que vai ser o parto da Bianca? Vamos lá, vamos lá. Sabe aquela situação que gera conforto, que gera benefícios? Pronto, então, como é que eu não vou dizer que não recomendo? Impossível, impossível, né? É tanto que eu fiz questão, depois de falar sobre, de deixar registrado aqui no meu feed, porque de fato foi muito prazeroso pra gente, foi muito bom. Foi algo muito positivo, né? Na sala de cirurgia, porque eu não consegui, né, ter o parto natural por algumas intercorrências, por mais que eu tenha feito tudo correto, mas existe coisas que vai além. Acredito que o doutor pode explicar muito melhor do que eu essa parte, mas existe coisas que vão além, mas mesmo assim, indo para a sala de cirurgia, que é algo que as pessoas têm um medo maior, aquela anestesia que gera um medo, gera uma ansiedade. Em nenhum momento eu estava só. Sempre teve alguém segurando a minha mão, né? Estava meu esposo, estava as meninas. Então, assim, em um momento mais... deixa eu usar uma palavra. Um momento mais difícil, né? Que é fazer escolhas. É um momento mais clínico e mais difícil ali naquele momento a gente olhar e ter a certeza de que tem pessoas ali que a todo momento acolheu você, que a todo momento esteve presente, querendo o melhor, tanto para a sua vida como para a vida do maior amor da sua vida. Exatamente, né? Então, assim, é isso. A via de parto vai ser sempre respeitada por nós. Tem pessoas que chegam e pedem uma cesariana, é um direito dela, agora vai ser sempre uma escolha consciente, né? E quando vocês optou pelo parto normal, todas as pessoas que tiveram que submeter uma cesariana souberam exatamente por que estavam submetendo, porque a segurança ela vai estar em primeiro lugar, né? Então, nós garantimos a segurança da chegada do Arthur quando identificamos que existia um risco, tinha um diabetes gestacional, tinha um líquido um pouco aumentado, tinha um líquido que estava sinalizando um pouco de mecônio, e aí fizemos a cardiotocografia e fomos para uma cesariana e temos certeza absoluta que tomamos a melhor decisão. Mas a gente sabe que você vivenciou aquilo que você queria vivenciar, né? Então, isso é muito legal, é poder respeitar. Eu tenho dito às pessoas que a gente investe em tudo, né? As pessoas estão muito mais preparadas para um chá revelação
estão preparadas para uma formatura, estão preparadas para qualquer tipo de festa, mas a chegada do bebê, que é o momento mais marcante das nossas vidas, quando eu falo, coloca um pai para fotografar. É uma maldade colocar um pai para fotografar. O homem não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele quer vivenciar naquele dia a chegada do bebê. Ele quer ser pai. Também, né? É o momento dele. Eu quero até complementar um pouco mais. Desculpa cortar, mas eu quero complementar um pouco mais. A minha foi cesariana, só que houve esse cuidado muito grande também. E isso é um diferencial. Imagine só, né? Eu chegar no hospital, tendo todo esse relato aqui e ter que ficar muito tempo esperando. Como é que poderia ser, né? Como é que o meu bebê poderia nascer? Como é que eu também poderia ficar? Então, assim, tem esse outro lado também de um olhar clínico e entender que por mais que eu quisesse um parto natural, naquele momento não tinha condição, né? Já pensou se eu fosse ter que determinar 100%, não quero saber, eu quero de qualquer jeito um parto normal. E não tivesse a condição, e não tivesse um olhar clínico ali para dizer rápido, né, atento, e o meu bebê começasse a entrar em sofrimento. Então, vamos lá. Então, é isso que a gente está falando. Fazendo só uma... Eu vou aproveitar aqui para dar, porque a minha equipe passou para eu passar, que o valor do e-book hoje está com 40% de desconto até as 23h59, que os 30 primeiros vão ganhar uma consultoria gratuita comigo, né, no final de setembro. Então, não sei se vai ser presencial ou se vai ser online, então eu já estou aqui repassando para vocês, que vocês aproveitem aí para divulgar. Vai ser pelo Zoom, a consultoria, a equipe está me dizendo aqui, tá? E aí, dicas práticas de como chegar um bebê. A consulta do pré-natal psicológico, a consulta do pré-natal nutricional, a consulta do pré-natal pediátrico é importante, porque o bebê vai chegar e você vai estar com o pediatra discutindo. O que nós queremos fazer no próximo ano, ou até esse ano ainda, é fazer o pré-natal coletivo, fazer rodas de conversa, porque experiências trocadas, que hoje a gente já faz isso no grupo, né? No grupo do WhatsApp. Uma mãe pergunta a outra e vai aprendendo. A gente vai falar sobre vacinação, sobre amamentação, de forma que você chegue nesse parto. A gente falar do plano de parto, que é super importante, você preparar o seu plano de parto. Escolher, por exemplo, a forma como você vai lidar com a dor, né? As técnicas de alívio da dor, farmacológicas e não farmacológicas, falar sobre analgesia de parto, que tem as suas indicações, falar sobre a posição que você pode escolher para ter seu bebê, falar das massagens, da aromoterapia, dos óleos essenciais, que o marido pode ir massagear a esposa. Então, tudo isso é a maneira que você se prepara para o parto, né? Então, é um preparo, né, em que você vai entender que você vai estar passando por um processo, e o que eu tenho mais me chamado a atenção é que eu tenho encontrado crianças emocionais, tá? Porque nós temos a idade fisiológica, a idade cronológica e temos a idade emocional. Eu encontrei crianças emocionalmente falando no momento da gestação que se transformaram, que chegaram do outro lado da linha de chegada fortalecidos nas suas emoções, verdadeiros gigantes, né? E eu tenho certeza que essas pessoas vão estar muito mais preparadas para os desafios, se tornaram muito mais resilientes, aumentaram a sua crença de capacidade e vão conseguir ser mulheres melhores, né? Profissionais melhores, mães melhores, esposas melhores. Então, esse não é só sobre a via de parto. Quem pensa que é sobre o processo. E pessoas que romperam, que estudaram tudo sobre parto, sobre a gestação, mas que na hora que romperam a bolsa se sentiram fragilizados, porque a emoção bateu, o sentimento, o medo, e aí chegou a equipe da Gestação Extraordinária, pegou na mão dessas pessoas e levou e foi junto, né? Porque a gente vai junto até a linha de chegada, e assim, e ver o sorriso, e ver essas famílias, né? E passar nas ruas, e ver as crianças abraçando, pedindo para tirar uma foto, etc., não tem preço. Isso é uma felicidade muito grande para a gente que faz a gestação extraordinária. Isso. Para a gente foi um prazer enorme, né? Saber que a gente tinha com quem contar, né? Isso é muito bom mesmo. Uma sexta-feira à noite, eu quero parabenizar quem parou a sua sexta-feira à noite para estar aqui. É sinal de que essas pessoas querem estar no próximo nível,
né? Não aceitam um medíocre, não aceitam um parto de qualquer jeito. Eu peço, entendam que vocês merecem um parto digno, vocês merecem respeito, vocês merecem, a família de vocês merece. E nós da gestação extraordinária falamos que o parto tem 3 pilares. Um pilar é a própria pessoa sendo protagonista do seu parto. O outro pilar é as redes hospitalares, sejam elas públicas ou privadas, elas precisam estar preparadas para receber essa criança. Vocês precisam ter lugares privativos, com uma temperatura adequada, com a limpeza adequada, um chuveiro, que os companheiros possam participar de toda a jornada dentro do hospital. É um direito, não é um favor de ninguém. Né? Que as equipes possam ser equipes, primeiro, qualificadas, né? em número adequado. Né? Procurem saber, né, que o fisioterapeuta tem seu papel no parto, o psicólogo tem o seu papel, a doula tem seu papel, o técnico de enfermagem tem seu papel. Então, não é a gestação extraordinária que vai conseguir. Afinal de contas, eu não tenho um hospital ainda. Nós teremos uma maternidade, se Deus quiser, um dia. Que Deus possa usar essa maternidade para ser modelo, né, para as próximas gerações. Que vocês entendam que a gestação extraordinária está de mão dadas com vocês contra um sistema. A verdade é que na cesariana, a paciente e a sua família se adequa ao que o sistema quer, né? Com hora agendada, com leito reservado, mas o parto natural ele pega todo mundo meio que de surpresa, inclusive nós prestadores. E então, muitas vezes, nós somos pessoas não gratas dentro das instituições. Nós, da gestação extraordinária, também passamos por alguns problemas, não porque as pessoas não estão preparadas, né? Há quem diga que o parto natural é o parto cesariano, mas quem está dizendo isso está deixando de acreditar nas promessas, né, que Deus falhou. Eu digo que se ele escolheu o melhor espermatozoide, o melhor óvulo, implantou no melhor lugar do útero, ele vai estar com você na hora do seu parto. Quer seja orientando a família, orientando a equipe médica para intervir, como foi o caso da Bianca e do Márcio, garantindo a saúde do Arthur e a saúde da Bianca. Mas também ele vai estar lá podendo não intervir na hora que não, e poder deixar o processo transcorrer. Mas para isso é importante que você tenha conhecimento. E você precisa se posicionar, você precisa crescer. O marido precisa participar. A gente ainda vai trazer aí muita coisa de paternidade, porque o papel da mulher está muito bem estabelecido, Bianca. Agora, do homem, ele fica um pouco perdido. Ele não sabe se fica em pé no pré-natal, ele não sabe se senta, ele não sabe se pega no celular. Quando o bebê chega, ele não sabe se pode trocar uma fralda, porque foi dito a ele que ele só podia ficar de longe. E a gente quer uma paternidade responsável e ativa, porque uma família em que tem um pai forte é uma família forte, não tenha dúvida disso. Concorda? Com certeza. Isso, concordamos sim. E eu quero salientar que... É o Flávio aqui que comprou o e-book. Rapidinho, só para... Obrigado, muito obrigado. Fico grato em saber que a gente pode servir a vocês, mas continua. Quero salientar que Márcio sempre foi, na verdade, né? É um pai diferenciado. Ele levava perguntinhas, fazia perguntinhas, né? É um paizão aqui em casa, levanta junto comigo para dar me mamar de madrugada. Todas as vezes que o Arthurzinho chora, vem comigo, sabe? Não me deixa sozinha. Então, assim, acredito que a paternidade é isso, né? Não é só ter o neném e deixar que a mãe ou outras pessoas cuidem. Não, aqui, de fato, existe a parceria. Então é isso. Eu acho que faltou alguma coisa, Bianca, que você lembra assim como muito importante. A questão da amamentação, né? O puerpério é o mais desafiador. É importante se preparar para a amamentação, né? Em rodas de conversa, vendo filmes, né? Isso. É importante se preparar, né? É importante estar aberto, né, para algumas mudanças, para talvez até uma frustração, porque às vezes a gente não consegue naquele primeiro momento, mas existem profissionais que podem estar nos ajudando da melhor forma. Existem muitas consultoras de amamentação, né, que estão fazendo aí um serviço maravilhoso. Conheço algumas e uma específico que faz um serviço maravilhoso. Enfim, sabemos que a gente pode encontrar profissionais
capacitados e que vão oferecer sempre o melhor para a gente, né? A gente só não pode ficar na inércia esperando que as coisas aconteçam sem a gente procurar, né? A gente precisa estar ativo, a gente precisa estar na ação, tanto estudando e procurando pessoas que possam nos ajudar. Ah, eu não tenho condições financeiras de procurar tudo. Ah, mas sempre tem algo que a gente pode economizar para oferecer o melhor naquele momento, né? A gente não precisa de desculpa, a gente precisa de ações. Então, na gestação extraordinária, eu quero dizer para vocês que nós temos a questão educacional, que é essa que a gente está fazendo aqui, levando informação de qualidade, porque eu gostei muito de uma frase: informação é direito, é liberdade, e liberdade é um direito, né? Então, assim, você buscar conhecimento, saber o que é uma gestação de risco elevado, o que é uma gestação de risco habitual, salva vidas. Então, não deixem de ter. Nós estamos aí lançando, né, já temos aí uma palestra, um curso que a gente vai fazer, que são os primeiros socorros para as crianças. Né? Nós vamos lançar curso, então quer que vocês estejam, porque nós temos o braço assistencial, que nós temos a consultoria de amamentação, nós temos nutricionista, nós temos pediatra que vão na casa de vocês, né, fazer consulta, que fazem esse acompanhamento no WhatsApp. Nós temos educadores físicos com programas voltados para a sua necessidade, e o bom é que é interdisciplinar. O médico vai estar sempre falando, nós temos dentistas, então nós temos tudo que vocês precisam. Só basta agora a conduta ativa, dar o primeiro passo em busca da gestação extraordinária, em busca de um parto seguro, de um parto respeitoso. Né? Quero dizer a vocês que é um prazer ter tido vocês aqui, espero ter podido contribuir, né? E dizer a vocês que o melhor ainda está por vir. Né? Eu quero que a doutora Isadora Casado está por aqui, uma profissional de mão cheia, né? Fico muito feliz. A gente quer espalhar o bem, né? E divulgar o conhecimento, passar isso que a gente está vivenciando, né? Nós temos um parto híbrido. Quando eu digo híbrido, é que tem um parto que é domiciliar, tem um parto que é hospitalar e tem o parto da gestação extraordinária, que é aquele que você passa. A equipe vai para sua casa, fica com você 70% do tempo e leva você para o hospital quando você já está na fase ativa de trabalho de parto. Isso faz com que as coisas aconteçam. Talvez esse seja o grande sucesso da gente estar atingindo os números que nós estamos atingindo. Nós talvez não sejamos a equipe que tem o maior conhecimento, mas com certeza o conhecimento que a gente não tem, a gente busca, e talvez seja a equipe que está mais disponível, seja a equipe que está mais comprometida, porque a transparência é total. Eu só quero conseguir mais médicos, porque assim, eu sozinho não consigo, né? Porque eu tenho limites, né, de cansaço físico, de limitação, e a gente está conseguindo trazer mais médicos para esse novo jeito de gestar, nascer e cuidar. Muito bem. Isso aí. Muito bom saber que a cada momento vai só melhorar, né? Eu já peguei algo muito bom, né? Já foi muito bom para mim, para a gente. A minha experiência, a nossa experiência foi muito boa, né? Acredite que a partir de agora só tende a melhorar. E eu já estou me visualizando no hospital, viu? E vocês visitem também. Imagine, a gente quer chegar um dia que um psicólogo possa fazer uma visita lá dentro, ou no leito, ou em casa, ou online, seja de que forma, fortalecendo esse momento, entendeu? Então, assim, tem os profissionais que cuidam das emoções, tem os profissionais que cuidam do físico, tem os profissionais que vão preparar você para a chegada do seu bebê, tem o fotógrafo, nós temos o fotógrafo do parto, né? Do parto, que é uma pessoa que tem feito registros. Quero que vocês sigam a gente nas redes sociais, encaminhem, peçam para as pessoas seguir. Porque esse compromisso com a família é nosso, não é meu, não é só meu. Eu quero que mais pessoas possam se beneficiar, que a gente possa dar consultorias, que a gente possa estar um dia com a equipe visitando os hospitais públicos para saber como é que as gestantes estão sendo tratadas naquele lugar. Está brigando, batendo contra o sistema, porque o sistema faz com que, às vezes, a obstetrícia seja relegada a segundo plano. E não existe isso, né? Eu acho que eu sonho com um dia que a recepção seja exclusiva da gestante, que o leito seja exclusivo da gestante, que ela tenha uma sala, tudo de melhor, com paredes não brancas, mas com paredes assim, com a cor da casa da gente. Eu sonho com isso. Eu tenho certeza que o primeiro passo é a gente acreditar, né? Sim, com certeza. Tá bom? Acreditar é uma grande ação. Vamos fazer um print aqui, deixa eu tirar os comentários para que a gente possa fazer um print e as pessoas... pedir às pessoas que possam estar repostando e fazendo comentários lá. Aquele que fizer mais comentários vai ganhar um e-book, tá? Olha já estou. só. Quem fizer o print, puder fazer comentário aí e marcar a gente,
vai ganhar um print, ou vai ganhar um e-book. Vou até tirar o óculos e fazer... Ó, na gestação extraordinária só tem gente forte. Vamos fazer assim, ó. Mas é mesmo, para ir de enquanto sistema. Deus nos fez forte, né? Para Esticar os braços? poder ser um pai de família, para poder ir de encontro um sistema para aquecer a família. Nós temos que ser assim, né? O print agora? É forte, né? Já O tira... print agora. Faz o print aí. Duda. Ela já está fazendo. Obrigado, viu? Boa noite para vocês e obrigado por todos que participaram. Obrigado, doutor. Até Obrigada, mais. foi um prazer. Foi um prazer. De uma forma.